Salve galera! Vocês se lembram da minha voz? Ela continua a mesma, mas os meus cabelos, quanta diferença! Meus queridos, vou falar pra vocês, se vocês entenderam essa referência, o tempo passou pra nós, hein? Mas não estamos aqui pra falar nem do meu cabelo nem da minha voz, estamos aqui pra falar de tintas especiais. Retomamos nosso canal, estamos com uma sequência incrível de vídeos pra vocês, mostrando diversas combinações e eu peço interação pra vocês. Já chega aí nos comentários colocando qual combinação você quer ver para o próximo vídeo. Quem sabe é a sua que vai ser escolhida, quem sabe já é a combinação do seu projeto. Galera, vídeo cheio, vídeo bem lotado, olha a duração do tempo aí do vídeo. Vamos falar de um monte de coisa. Nesse vídeo nós teremos informações técnicas, vamos falar de tinta spray, tinta para uso com pistola, vamos demonstrar o produto, vai ter pintura dessa peça aqui. Não vou mais falar muito não para não ficar extenso. Vem com a gente que vai ser top. Bom pessoal, agora vamos falar um pouco da parte técnica desse produto e tentar mostrar bem o efeito de variação de cor que essa tinta proporciona. Olha, lindíssimo, hein? Pega isso. Galera, estamos falando do TT1000, assim esse vídeo já fica como referência de tonalidade também. Para você que quer analisar a sua pintura, o pessoal entra em contato. Rodrigo, Regina, vocês têm algum vídeo mostrando o efeito do TT1000, o efeito de tal cor? Isso aqui já fica como referência para vocês, beleza? Vou tentar mostrar tudo aqui, ó, o máximo possível. Essa vai ser a peça que nós vamos mostrar pintada, pintando, para ser mais exato, na sequência do vídeo. E vamos falar tinta camaleão TT1000. Primeiro, tinta camaleão, temos diversas opções. É uma tinta poliéster perolizada, uma pérola, uma granulação excelente. Olha só isso aqui, que beleza, que reflexo que dá de brilho. Não é flake, galera, isso aqui é a própria pérola, é o brilho da composição da tinta. Olha só que show. São diversas opções. Tinta camaleão você não escolhe quais são as variações, você escolhe o grupo de variação. Grupos mais azulados e roxeados, aqui vai alaranjando um pouco mais, ó, percebe? Avermelhando mais, grupos com tom de verde, mais amarelados, assim por diante, beleza? O que vocês precisam saber para a aplicação com excelência desse produto? Tinta camaleão, disponível em produto para uso com pistola automotiva e também disponível na linha em spray. Inclusive, essa pintura aqui foi feita em spray e é o que nós mostraremos logo mais. Tinta camaleão, extremamente necessário o uso da base preto liso poliéster, é esse aqui, ó. Galera, preto liso poliéster é um preto específico para tinta camaleão. Temos uma tinta de base específica para isso, não é preto comum, não é qualquer preto, não é todo preto é igual. E, gente, influencia demais na qualidade e no resultado da pintura. E é aquilo que a gente chama a tal da economia burra, porque o cara gasta no material de qualidade, mas tenta economizar nos periféricos. Aí o cara quer economizar no preto por causa de 20, 30 reais. Condena a pintura, daqui a um ano começa a aparecer, daqui a 6 meses, um ano começa a aparecer manchas. Porque o preto comum começa a sangrar. Ele começa a manchar o acabamento, porque ele não foi feito para isso. Beleza? Então vamos lá, galera. Preto liso, verniz alto brilho, linha Turbo Tintas, tinta camaleão. E aqui temos também o diluente específico para a nossa linha para poder ajustar todos os produtos. Mesmo você comprando uma tinta camaleão pronta para uso, compre o diluente para poder ajustar conforme o seu equipamento. Ah, mas eu tenho um diluente aqui, eu vou utilizar ele, posso? Não sei. O diluente correto é o nosso, só ele tem os componentes necessários para abrir a pigmentação, o alastramento e formar a aderência com qualidade, mantendo o brilho, tá? Todos os produtos acompanham guia de aplicação. Guia de aplicação para esse segmento fomos nós que inventamos. O pessoal tudo copia por aí, é invenção nossa. E eu gostaria que os nossos clientes dessem mais valor, porque normalmente o que vem por suporte técnico está tudo escrito no guia, o cara não lê. O cara recebe e não lê.
Pessoa perguntando demão, perguntando catálise, perguntando diluição, tá tudo especificado no guia. Tanto para spray, tanto para a tinta para uso de pistola, vai o guia de aplicação. Bom, agora vamos tentar mostrar variação de cor. É isso aí, ó. Olha que lindo. Todos esses aqui utilizam o mesmo camaleão. Tá? Tinta camaleão, o resultado dela varia conforme a quantidade de demãos aplicadas. Mais demãos, você tem uma tonalidade mais clara. Menos demãos, você tem uma tonalidade mais escura, porque você está cobrindo a base preta. Quanto mais você cobre a base preta, mais claro vai ficar o resultado. Por isso, a mesma tinta camaleão, ela pode apresentar resultados diferentes conforme a aplicação. Mas o grupo de variação é sempre o mesmo. Agora eu vou tentar pegar bem esse extremo aqui, gente. Olha esse verde. Olha o azulado. Olha o roxeado subindo. Vou tentar mostrar bem o extremo para ver se pega o vermelho para vocês. Olha como ele vai violetando. Olha que violeta. Tá. E ele chega até um extremo de vermelho. Ó. Esse tom de azul. O esverdeado. O água marinha, ó, esse verde mais azulado. Olha que sensacional. Ó. O resultado do filetamento e do mascaramento que fizemos. Tá? Vocês vão ver o processo no vídeo. Tá aqui o resultado. Tudo feito com spray. E, não sei se vocês conseguem perceber. Calma aí, galera, que chegou gente aqui, eu já continuo. Bom, pessoal, retornando, ó. Deixa eu tentar mostrar para vocês. Foi uma aplicação simples de verniz em spray. Olha o brilho desse verniz. Esse aqui já é o resultado, hein, galera? Resultado final do verniz alto brilho em spray. Olha a aplicação do mascaramento. Como ele ficou bem fininho, como ficou bem gostoso. Isso aqui é uma coisa que um polimento simples já faz o nivelamento e a pessoa não se preocupa mais. Já era. O filetamento também como ficou top. E acabamento show. É isso aí, turma. Olha a variação, novamente. Olha que lindo. Tinta camaleão TT1000. Tonalidades principais, verde, azul, violeta e vermelho. Apresenta 4 tons principais, mais suas variantes, que é a variação para cada tom. Por isso que você vê diferentes tons de azul, diferentes tonalidades de verde. Ó, roxo, um roxo mais azulado. Olha como está avermelhado aqui em cima. Tá vendo? Essas são as variantes de cada tonalidade principal. Pessoal, sensacional esse acabamento. Esse é, sem dúvida, um dos mais vendidos em termos de camaleão aqui na Turbo Tintas. Opção alto brilho, né? Verniz alto brilho, verniz acetinado, verniz fosco. Bastante detalhe aí para vocês. Garanto para vocês que quem escolhe esse efeito realiza uma excelente escolha e tem uma pintura aí sensacional para lembrar para o resto da vida. Galera, na sequência, bora para a pintura? É isso aí, vamos lá! Recado importante: esse vídeo não é um curso. É um vídeo apenas de dicas para um profissional já experiente ou para quem deseja iniciar seu conhecimento técnico em pinturas automotivas. Não é porque você está vendo esse vídeo que você agora sabe fazer uma pintura especial. Há uma grande diferença entre saber como se faz e saber fazer. Digo isso pois esse vídeo não é um comprometimento da Turbo Tintas com o sucesso de sua pintura. Para obter sucesso com sua pintura, procure um profissional capacitado. Realize diversos testes de aplicação. Somente após ter obtido sucesso nos testes, realize sua pintura principal. Digo isso pois para uma pintura de qualidade são necessários 2 principais fatores: tinta de qualidade, técnicas adequadas de preparação de superfície e pintura. Quando você compra uma tinta conosco, você compra somente a tinta e não a pintura. Por isso, se você é inexperiente ou apenas hobbyista, lembre-se que um profissional é formado após um processo contínuo de prática, correções de erros e aperfeiçoamento constante. Dê sempre valor a um profissional técnico capacitado.
Temos que dar esses avisos, pois pra gente aparece cada uma. O fulano vê um vídeo simples e acha que fez um curso completo conosco, imputando a nós o baixo resultado de qualidade por ele obtido, por não ter experiência de aplicação, e ainda tem a capacidade de falar que fez do mesmo modo que eu fiz. Quando você vê uma pintura que eu estou fazendo, você está vendo o resultado de minha experiência técnica e minha experiência prática, obtida após anos de vivência na área. E mesmo que você pinte utilizando minhas informações técnicas, você estará utilizando a sua experiência prática, que pode ser totalmente diferente da minha. Por isso, realizar testes é fundamental. E digo mais, se não quer realizar testes para checar o procedimento necessário, me faça um favor, pinte de preto PU. Se deseja realizar cursos de pintura conosco, verifique em nossa loja virtual a disponibilidade de agenda na seção cursos. Se deseja que nós mesmos façamos sua pintura em nossa oficina, entre em contato conosco via telefone para verificação da disponibilidade de agendamento. Selecionamos poucas pinturas anualmente para que possamos aplicar 100% de nossa dedicação nas mesmas. É isso aí, recado dado e vamos à pintura? Pessoal, se tem recado é porque tem história, viu? É cada pérola que aparece no suporte técnico. Eu acho que um dia eu vou fazer um vídeo só colocando pra vocês o que aparece de suporte técnico. É sensacional. A gente dá risada agora, mas no momento a gente chora, viu? Bom, bora lá? Vamos continuar? Agora é pintura, vamos pra ação. Pessoal, aqui vocês têm mais ou menos a dinâmica de tudo que a gente vai usar, certo? Como eu falei, cartãozinho de teste, sempre fazer um teste, né? Você pode estar comprando o shape, que tem disponível lá na loja virtual para poder testar. Eu acho legal, uma baita de uma referência, porque você já pega o efeito, entendeu? E temos os cartões de teste também, que a gente utiliza muito aqui no desenvolvimento de produtos e para poder estar fazendo as análises de lotes. Eu vou usar ele aqui agora. Então, durante o processo, você já vai fazendo o teste, que é para poder checar que está tudo ok. Tanto com o spray, como a sua forma de aplicação. O mascaramento, ó, já está cortadinho aqui, que a gente vai fazer para vocês. Não sei se eu faço algum filetamento. Vou deixar até uma fita aqui, que é pra gente não esquecer, certo? Qualquer coisa se der, a gente faz um filetamento nessa peça aqui também, só para vocês terem uma dinâmica de que tudo pode ser feito no spray, porque aqui é tinta automotiva. É a nossa tinta padrão da lata, adaptado pro uso em spray. Beleza? Galera, como eu falei antes, procedimento normal de pintura automotiva. Então, todo o tratamento, limpeza. Agora vamos para solução desengraxante. Licença, galera. Vou mostrar bem de perto aqui para vocês. O processo que o Rodrigo vai empregar agora para a limpeza da peça, antes da pintura. Solução desengraxante, pessoal. Fundamental para descontaminar a superfície. Depois da solução desengraxante, toda vez que você tiver uma camada seca, pega pó. Tudo isso disponível lá na loja virtual. Ah, e o próprio pano que foi para poder passar a solução desengraxante é o pano técnico de limpeza, também disponível lá na loja virtual. Bom, como eu vou estar falando, eu não vou estar utilizando máscara. A exaustão aqui é muito boa. Ela dá conta tranquilamente, mas não vou usar máscara porque eu continuo falando com vocês e fica mais prático para mim e dinâmico. Pessoal, como eu falei anteriormente, primeiro, base preto liso, segundo, tinta camaleão, terceiro, finalizar com verniz. A minha previsão é de que uma lata seja suficiente para a pintura da peça, uma lata de cada, mas, por segurança, sempre tendo de sobra. Uma dica muito legal que eu dou pro pessoal, tá vendo isso aqui, ó? São os bicos, isso aqui são os bicos que eu utilizo. Cada um spray vai com um biquinho, né, ó. O que eu faço? Galera, eu faço tudo utilizando um bico só. Caso ocorra, porque ocorre, algum tipo de entupimento, você usa outro bico novo. Então vou fazer a aplicação do preto, vou fazer só com esse bico. Se não tiver nenhum problema com ele, eu vou utilizar ele no camaleão. Se não tiver nenhum problema, eu utilizo ele no verniz. Se porventura, na hora do camaleão pro verniz der problema, eu utilizo um bico novo que eu já tenho guardado sobre essa lente, beleza? Então é isso aí. Bom, o que vocês vão visualizar aqui agora? Vocês vão visualizar a dinâmica de aplicação. Você começa fora e termina fora da peça. E sempre uma passada rápida. A pintura automotiva você faz por passadas. Você não carrega de uma vez
como é costumeiro você ver a pessoa fazendo um grafite, utilizando um spray para a realização de outra arte. Aqui a gente está utilizando para pintura automotiva. Então a passada, ó, ela é bem rápida, bem dinâmica. E não é só o braço que pinta, é o corpo inteiro, para você poder estar realizando a aplicação de forma uniforme. Beleza? É isso que vocês vão pegar bem aqui. Bom, aqui foi uma preparação feita com Primer PU, o Primer PU da nossa linha, não o spray. O Primer da linha tradicional. A peça já estava pintada, por isso já estava premiada, então eu peguei para poder estar fazendo ela direto aqui. Já é bom que vocês percebem e vê a compatibilidade da tinta em spray com a linha tradicional. A nossa linha em spray é totalmente compatível com a nossa linha tradicional, então você pode fazer diversas combinações. Primeiro a gente vai fazer o testezinho. Primeira demãozinha aplicada. Muito bom você estar sempre limpando entre demãos, tá tirando o excesso do bico, para não correr gotejamento na peça. Agora vamos começar com a primeira demão aqui. A velocidade. Ô, Rê, pode dar uma aproximada aqui, por favor? Aproxima e mostra que eu não cobri a peça toda. E você não pode procurar cobrir a peça toda logo de primeira. Você vai cobrir a peça toda na sequência de aplicação. Puxou mais um pouquinho, consegue pegar aqui o bico? Só para mostrar como acumula, é legal você limpar para não ter gotejamento. Então pega o pano técnico de limpeza, embebido no diluente, só para não ter gotejamento. Limpadinha no bico. Vamos lá? Bom, vamos deixar secar essa primeira demão, tá? Para não dar excesso de solvente, não ter reação nenhuma indesejada. Ah, Rodrigo, mas os produtos são compatíveis. Reações indesejadas podem ocorrer mesmo utilizando produtos incompatíveis por uso e aplicação inadequada, certo? Então, vamos deixar secar e evaporar o solvente para poder dar mais uma demão. Se você puder aproximar aqui, para poder mostrar que ainda não está totalmente uniforme, é legal. Ó, aquela primeira demão que a gente deu no teste já está praticamente seco. Deixa eu aproximar aqui para vocês verem. Vê se vocês conseguem enxergar o que estava escrito por baixo, que é o nosso indicador de cobertura. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí o Turbo Tintas, nosso logo, entendeu? Se estiver vendo, é porque ainda está faltando tinta. Foi só uma demozinha, né? Mas para vocês verem a qualidade do produto, apenas uma demão praticamente fez a cobertura. Né? Eu vou dar mais uma demão aqui enquanto lá seca. Vamos deixar secar mais uma vez.
Nossa, pessoal, tá reagindo bem pra caramba, tá? Tá muito quente aqui hoje em São Paulo. Tá reagindo muito bem, que eu dei uma segunda demão bem carregada mesmo. Talvez nem precisa dar uma terceira, porque a cobertura eu tô achando muito bom. Vamos deixar secar para ver se vai ficar alguma mancha, se vai precisar corrigir alguma coisa ou não. E a gente vê se dá mais uma demão ou não, beleza? Agora é aguardar a secagem. Rê, você consegue pegar com detalhe aqui, só pra gente analisar a cobertura junto com quem tá assistindo? Então vem aí. Ó, aproxima aqui, por favor. Tenta pegar assim. Agora, galera, o que a gente tem que ver? A gente tem que ver se a cobertura está uniforme, tá? Vocês viram que a passada foi muito boa. Vocês viram umas manchinhas que tinham naquela passada inicial? É normal, né? Você vê que conforme você vai aplicando a tinta, elas vão sumindo e vai ficando tudo uniforme, como tá aqui, ó. Vocês perceberam que eu peguei direitinho por debaixo, né? Pegar de um modo bem uniforme. Isso é alteração do método de aplicação conforme a peça, né? Conforme o que você está pintando. Isso é da experiência de pintura automotiva, né? Pintura automotiva, o profissional ele é formado pelo conhecimento técnico e pela experiência de uso. O conhecimento técnico é o método ao qual você é obrigado a aplicar o produto, tá? E o conhecimento de uso é aquele que você vai adquirindo e você vai se ajustando durante sua vida, durante sua experiência, para poder obter sempre melhor. É por isso que eu sempre falo, não é porque você leu o guia de aplicação, não é porque você viu um vídeo que você está apto a aplicar. Quando você tem o conhecimento técnico, você sabe como se faz. Agora, saber fazer são outros 500. Saber fazer é a experiência de aplicação, é a vivência, é a vida. Aí é acerto, erro, para você poder desenvolver o saber viver. Bom, pessoal, olha como reage super bem. Tá vendo? Ó, já tô tocando aqui, eu já posso passar até um pega-pó. O spray, o que está ocorrendo aqui? O que aconteceu? Ele praticamente já acabou. Mas um spray para fazer uma peça toda. E deu a cobertura show. Eu vou tentar usar ele até o final. Só para a gente ver como é que fica. Beleza? Tentar dar mais uma demão aqui. Na amostra de teste, a cobertura dela tá show. Eu não preciso aplicar mais nada. Certo? E já está até no ponto da pintura da tinta camaleão. Vou usar um biquinho velho que eu tinha aqui, ó. E o spray não acaba, gente. Ó, agora ele tá começando a acabar. A pressão diminuiu bastante. E eu vou mostrar pra vocês o que é que deu pela pressão ter diminuído bastante. A tinta não acabou. Ainda tem tinta dentro. Mas a pressão começou a diminuir. Rê, você consegue pegar aqui com detalhe, por favor? Antes que seque, consegue mostrar o gotejamento? Entendeu? Esse gotejamento foi porque a pressão estava acabando. Beleza? E é normal, né? O pessoal chega e fala, comenta muito comigo, Rodrigo, quando eu peguei a manha da aplicação, o spray começou a acabar. Porque o que acontece? Como a pressão aqui é uma só, a gente não tem a regulagem da pistola. Deixa eu desligar aqui. Então, de início, você tem um excesso de pressão. Conforme você começa a utilizar essa pressão, diminui, ela entra no ponto ideal para o spray, então é a hora que você tem a melhor dinâmica da aplicação, e depois disso começa a diminuir. O que a gente calcula? A gente calcula sempre a pressão acabar antes da tinta. Nunca a tinta acabar antes da pressão, porque assim você tem o total uso do spray. Galera, a aplicação da base aqui está excelente, está perfeito. 10 minutos depois você já pode vir com a aplicação da tinta camaleão. Só que o que ocorre? A gente não vai fazer o mascaramento, para vocês verem como que é. Vou fazer o mascaramento, então eu tenho que esperar secar mais. Pelo menos 1 hora. Então, eu vou almoçar, daqui a pouco eu volto aí. Beleza? Pessoal, base sequinha. Nossa, achei excelente. Excelente mesmo o resultado aqui. Já havia feito diversos testes, né? Justamente para poder estar fazendo o vídeo para vocês.
mas aqui foi sensacional o resultado. Tá sequinho, bonitinho. Então vamos prosseguir pro mascaramento da pintura. Rê, consegue pegar com detalhe aqui pro pessoal? Então, pessoal, aqui o que vai ser feito? A gente vai fazer o mascaramento. Existem dois processos de mascaramento. Um é o positivo, outro é o negativo. É o seguinte, aqui a gente vai utilizar o mascaramento positivo. O positivo é onde a gente quer que a tinta que foi aplicada, ela sirva de acabamento. É ela que vai ser o que está escrito aqui, tá? Então esse é o positivo. Por que positivo? Porque você torna o processo mais rápido. Aqui você vai vir com a tinta camaleão por cima, o preto vai estar mascarado. Quando você retirar e aplicar o verniz, você já faz o nivelamento de uma vez só. Optar entre mascaramento positivo ou o negativo é quando você coloca a máscara e aplica a tinta, e é a tinta que vai ser a simbologia que você vai estar aplicando. Optar, aí são várias necessidades, entendeu? Cobertura de tinta, tinta dá reação, tinta não dá reação, se necessita de base, se não necessita de base. Aí é o profissional que tem que analisar na hora o que vai ficar melhor como resultado. De preferência, sempre mascaramento positivo. Quando não der, faz um mascaramento negativo, aí lembra que vai ter que aplicar um vernizinho 2 vezes e assim por diante. Bom, agora pega pó antes, beleza? Lembrando que o pega pó você também encontra lá na nossa loja virtual. Sempre com a mão bem de leve, viu, gente? Acompanhando bem o design da peça. Bom, para o vídeo não ficar muito longo, eu não vou calcular muita coisa, eu vou só colocar aqui e acabou, entendeu? O certo é você fazer a medição da peça, você calcula com a fita para poder fazer o nivelamento, tudo direitinho. Eu só vou colocar, que é para tentar fazer o mais rápido possível. Esses maiores detalhes a gente deixa para a área de membros. Se quiser pegar com detalhe aqui, fica à vontade. A máscara azul é a de médio taque. A máscara transparente, que está por cima, que eu vou retirar agora, é a de baixo taque. A ideia é o quê? Que a cola do maior facilite para você poder tirar e ele ficar adesivado. Normalmente, para quem faz mascaramento e filetamento, sabe que as coisas não ocorrem da maneira perfeita, como a gente queria que fosse. Então, esteja sempre preparados com bisturi, com espátula, para poder ajudar. E essa é a hora que entra um avanço rápido. E a máscara transparente, a de baixo taque, você guarda, porque ela serve para você transferir outras máscaras, outros projetos que você for fazer, que se encaixe no tamanho, você utiliza. Para ser sincero, eu até prefiro utilizar uma máscara de baixo taque, as que já foram utilizadas, porque vai diminuindo, vai ficando mais fácil para você poder fazer esse processo. A máscara de médio taque ela vai ter mais aderência e sempre fica mais fácil de você estar puxando com uma já usadinha. Vamos fazer um filetamento? Prontinho. Tanto o mascaramento como o filetamento no processo positivo. É rapidinho, tá, pessoal? Tive a ideia de fazer isso aqui agora. Não estava planejado, não. Então, não peguem pesado no alinhamento, não, que o alinhamento não está tão perfeito assim, não. Só para vocês verem como que é a dinâmica. Tinta camaleão TT1000. É isso aí, turma. Não se esqueça de mexer bem mesmo, tá? Tinta camaleão ela é composta por pérolas. A gente utiliza uma pérola de alta granulação para dar esse efeito bem sparkle, esse efeito bem reluzente que é características da nossa tinta. O que acontece? Essa pérola ela é pesada. Se ela é pesada, ela sedimenta muito no fundo. Se você não mexer corretamente, na saída vai entupir o bico e você perde o spray, por não ter mexido muito bem. Então mexa bem mesmo. Vou fazer um teste primeiro. Primeira de mão.
Deixa secar. Pode aproximar, Rê? Pessoal, igual o procedimento de aplicação anterior, nós vamos bem por partes, tá? Bem de leve. Aplicação bem de leve. Pessoal, sacou como a pulverização tem que ser de leve, rápida? Não tenta encher. Se você encher de uma vez, vai ficar tudo manchado. Tem que ser de leve para poder ficar tudo igual. Já tá com efeito camaleão a peça, só que ela tá numa tonalidade escura, porque foram poucas passadas aplicadas. Praticamente não foi nenhuma demão aqui, mas está uniforme. Você não vê mancha. Vou pedir para poder aproximar aqui para mostrar no detalhe que vocês não vão ver mancha. Vão ver já o processo de variação de cor de modo uniforme, só que está escuro. Cara, não sei se vocês estão conseguindo ver no vídeo, mas tá muito bonito isso aqui. Falta tinta ainda. Vou aplicar mais uma demãozinha no teste, enquanto está secando ali. Ó, percebam como está mais claro com relação à peça. A demão mais cheia, né? O teste é pequenininho, pega logo muita tinta de uma vez. E a tinta poliéster, gente, perceba que ela puxa bem rápido, entendeu? Então sempre faça uma inspeção entre as demãos, vê se pousou algum pelinho na peça, alguma sujeirinha, para você poder passar o pega-pó e tá removendo. Aqui tá perfeito, não preciso fazer nada. Deixar secar mais um pouco. E ainda tem spray na lata, galera. Tem spray na lata não, ainda tem tinta na lata. Pessoal, como eu falei, tinta camaleão você controla a claridade, a intensidade entre claro e escuro conforme a quantidade de demãos. Eu sempre opto por fazer aplicações com tonalidades mais claras. Fica melhor se você precisar realizar um eventual retoque posteriormente. Fica mais fácil de você fazer o alastramento. Aqui já está num ponto show, mas eu vou aplicar mais que ainda tem tinta aqui dentro dessa lata. Bom, vamos lá. Eu já sinto que a pressão baixou bem, mas a tinta não acaba. A tinta ainda não termina. Bom, para mim ela tá no ponto ideal. Eu queria ver chegar no final da tinta, mas não chega. Vai acabar a pressão, mas continua com tinta dentro da lata.
É isso aí, turma. Continua a tinta dentro da lata. Agora a pressão já foi. Então é melhor a gente parar para não ficar perigoso. Pode manchar, pode cair a tinta sem a pulverização adequada, até arrepiar o que está embaixo. Galera, tá incrível isso aqui. Espero que vocês estejam vendo esse efeito que eu tô vendo, tá? Tá sensacional. Esperar secar, secar bem, que é para poder puxar o filete e o mascaramento. 1 horinha aqui de secagem. Pessoal, a gente está com um horário meio curto, então vou tentar tirar o mascaramento e o filetamento antes do prazo, tá? Vou fazer bem detalhado, com bastante cuidado. Vamos ver o que é que dá. Pega no detalhe aqui, por favor. Começar pelo filetamento, ele termina sendo mais prático. Pessoal, vai tirar a fita, sempre, ó, tá vendo o ângulo? Nunca puxa ela reta. Puxe nesse tipo de ângulo. Para quê? Para você ir quebrando a tinta. Você corre menos risco de deixar serrilhado ou de você puxar a outra tinta por uma falta de aderência. Lembre-se, mascaramento, filetamento é uma adaptação que a gente faz na pintura. Por mais que a gente trabalhe na tinta, e as tintas da Turbo Tintas, elas possuem solventes de maior penetração para poder aumentar a aderência e proporcionar melhor desempenho em mascaramento e filetamento, pode dar problema. Então sempre com bastante atenção, tire ângulo, ó. Olha como tá indo bonitinho aqui. Tá pegando aí legal, Rê, no detalhe? Uhum. Então, nossa, tá indo show aqui, ó. Não deu puxão de uma vez, tá? Vai devagarzinho. Ó, tá vendo? Ó, quase levantou aqui, ó. A tinta camaleão ainda tá agarrando um pouquinho. Ó, que filetinho bonito. Agora é a hora do avanço rápido. Beleza. Olha que show, pessoal. Mascaramento feito. Filetinho, tá vendo? Filete sangrou aqui um pouquinho. O certo seria fazer um retoque para poder corrigir. Não vou fazer isso. A peça é só uma peça de demonstração. Olha que legal. Olha que bom que ficou isso aqui. Passar o pega-pó bem de leve mais uma vez, só para garantir. E vamos para o verniz. Hora do verniz alto brilho. E, pessoal, vou fazer a mesma coisa. Vou guardar o bico novo e continuar utilizando aquele bico que eu já vim utilizando, aquele bico mais antigo. O verniz não tem a necessidade de você fazer uma agitação muito forte, da mesma forma como a tinta, da mesma forma como a base, da mesma forma como o primer. A homogeneização dele é muito mais rápida, muito mais simples. Se você agitar demais, pode até criar muita bolha e atrapalhar um pouquinho a dissipação. Então, uma agitação simples, faz o teste dele para ver como que fica, como é que está saindo o resultado e manda a bala na peça. Vamos fazer o teste? Acompanha aqui. Pega no detalhe, Rê. Essas bolinhas elas somem durante a secagem. Agora vamos para a peça.
Fundamental, é essencial respeitar o intervalo entre demãos da aplicação do verniz. Evitar escorrimento, ter aderência perfeita, evitar rechupamento e evitar principalmente queda de brilho. Pessoal, queda de brilho é por técnica de aplicação e não por produto. É técnica de aplicação. Respeite o intervalo corretamente para poder aplicar as demãos necessárias. Essa foi uma primeira demão que a gente chama de ancoragem. Você ainda não vê o alastramento do verniz, você vê a peça ainda meio grossa, você não vê reflexo de brilho. Ela vai servir de ancoragem para as demãos sequentes que serão aplicadas e evitar que escorra. Deixar secar. Vamos falar um pouco do verniz? Verniz acrílico alto brilho spray. Galera, esse é um verniz que ele provém de um poliol acrílico, 100% acrílico. É um verniz poliuretano que a gente faz para secagem monocomponente, onde ele é acelerado de forma diferente do que um verniz comum utilizando o catalisador. Desse modo, a gente consegue um verniz autossólidos em spray. Pessoal, a diferença desse verniz para um verniz comum, ela é gritante, devido à qualidade, devido à viscosidade dele e o teor de sólido. Porém, isso necessita de habilidade na aplicação. Você tem que se atentar à velocidade de aplicação, tem que se atentar aos intervalos entre demãos para poder conseguir um acabamento legal. Normalmente, 3 demãos são suficientes para você poder conseguir um acabamento de alto brilho. Você não quer ter queda de brilho nem rechupamento na pintura. 3 demãos dá em torno, entre passadas rápidas, 12 passadas rápidas dessa que eu faço. É uma média de 4 passadas para uma demão. Pessoal, tenho certeza que com esse verniz vocês irão conseguir resultados top na pintura de vocês. Muito diferente se utilizassem um verniz spray comum. Verniz acrílico alto brilho. Falei e não deu intervalo de secagem. Então vamos esperar um pouquinho, daqui a pouco eu volto. Galera, vamos lá? Mais uma demãozinha. Pessoal, é incrível, a tinta não acaba, o verniz não acaba. Tá top isso aqui, tá excelente. Vamos acabar com ele. Mais uma vez, acabou a pressão, mas o produto não. Bom, a pressão faz parte do produto, né? Então acabou o produto. Agora não é legal porque começa a respingar. A pressão está muito baixa. Mas show de bola, é isso aí. Finalizamos a pintura. Para essa peça toda, vamos guardar o bico. Uma próxima pintura. Sobrou um pouquinho de pressão para fazer a limpeza do bico. Vira de cabeça para baixo e aperta até sair limpo. Excelente, pessoal. Pega aqui no detalhe, por favor. Então, utilizamos uma lata do preto liso, uma lata da tinta camaleão, uma lata do verniz alto brilho, isso para a pintura de uma tampa inteira do motor do Fusca. Eu tenho experiência na aplicação e eu sei fazer o material render. O que isso quer dizer? Quando vocês forem comprar, analise a experiência que vocês têm para ter material de sobra. Mesmo sabendo que uma lata daria, porque eu já fiz testes, para poder fazer o vídeo eu me preparei e deixei uma lata a mais aqui de cada. Bom, agora é só aguardar a secagem para poder mostrar para vocês a peça no sol. Valeu?
Pessoal, tá aí o resultado da pintura completa passo a passo do começo ao fim para a pintura camaleão. Uma dica também muito importante é perceber que o spray está perdendo a pressão para evitar trabalhar com pressão baixa, assim você obterá melhor nivelamento na pintura. Espero que tenham gostado. Aproveite esse momento para deixar aquele like. Na sequência, veja a peça exposta ao sol, e esse camaleão é top. Aproveito para agradecer a todos que nos encaminharam diversas mensagens pedindo pela volta de nosso canal. E sucesso com as pinturas!